Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a equipe do PET Contábil, tá? Bem como a professora Thalita, pelo convite. E, obviamente, parabenizar a todos os contadores, ok? Nesta data, bem como o futuro da nossa profissão, que é extremamente representado nesse momento por vocês aqui. Eu percebi que tem alguns alunos, né, que eu já tive a oportunidade de ministrar aula, então é uma imensa felicidade, tá, ter contato com vocês neste momento. Bom, então, o primeiro ponto que eu gostaria de comentar sobre a área acadêmica, e eu vejo que é um dos desafios principais, é que, inicialmente, a gente precisa de paixão. Queria começar a falar efetivamente de paixão, tá? E também falar sobre o interesse e a vontade de compartilhar informações. Porque um dos primeiros vieses, e eu vejo como principal, que a gente tem que ter quando ingressa na área acadêmica, é efetivamente ter o desejo de ser professor, tá? A priori, a gente não foca em ser pesquisador, tá? Então, esse é o primeiro ponto. A pesquisa, de um modo geral, eu vejo como o principal meio para que a gente atinja os nossos objetivos, sejam eles de ingressar no mestrado, futuramente no doutorado, tá? Bem como a manutenção, mas o principal interesse, sim, deve ser o interesse de passar informações, compartilhar informações, ou seja, o fato de lecionar, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Além disso, eu queria destacar, principalmente para aqueles alunos que estão na graduação, de, ao menos a partir do terceiro período, já ter um foco, tá? De tentar se engajar, tá? Em projetos de pesquisa. Eu vejo que esse foi o caminho que eu tracei, tá? Então, desde o início da minha carreira acadêmica, eu consegui participar de projetos de pesquisa. Então, nesses projetos de pesquisa, eu consegui realizar as minhas primeiras publicações, participações em congressos, ok? E um fato curioso também, que às vezes existe um fato mítico, né, de alguns alunos que, por exemplo, estudam à noite, é a relação de tempo, né, porque muitos estagiam e não têm tempo para realizar a pesquisa. Mas, particularmente, esse foi um fato da minha trajetória que, efetivamente, eu sempre estagiei, tá? Isso é importante frisar, tanto em escritórios na área privada, bem como na área pública, e estudava à noite e, em paralelo a isso, conseguia também realizar a pesquisa, tá? Então, outro conceito que eu queria apresentar para vocês, nesse momento, tá? Principalmente aqueles alunos que estão no início, que seria essa imersão em várias áreas do curso de Ciências Contábeis, para que, então, tá? A gente consiga definir o que realmente a gente quer se engajar, qual dos vieses e as áreas a gente tem um maior interesse, mas, de antemão, para a área efetivamente acadêmica, eu vejo que a participação de projetos de pesquisa, a sua inclusão, tá, em projetos de monitoria, eu vejo como um fato bem importante para que vocês executem na prática o ensino, tudo bem? Bem como um dos itens que eu queria destacar, eu vejo como um desafio também, que é o início da imersão em relação à compreensão da língua inglesa. Eu vejo que foi um dos principais desafios, tá? Que eu tive também enquanto graduando, e eu queria destacar o principal fato, que a gente precisa especialmente compreender efetivamente no tocante à leitura, inicialmente, tá? Ao menos a compreensão da leitura no inglês vai ser um diferencial, tá? Para que vocês consigam, inicialmente, passar nos processos seletivos, que eu vejo que esse é um grande fato, mas também a Thalita vai poder corroborar, né, quando a gente ingressa no mestrado ou curso de doutorado, eu vejo que a língua inglesa é muito exigida, tudo bem? É muito exigida. Então, a gente, praticamente, durante o curso, nós pagamos diversas disciplinas que a maioria dos periódicos são todos, principalmente com a literatura americana, que é a principal base, tá, que forma os nossos estudos em ciências contábeis. Então, eu vejo que esse momento, principalmente quem está na graduação, como uma fase de planejamento estratégico, tá? Um planejamento que vocês realizam a programação, tá? Para 2, 3 anos, para que vocês possam ser competitivos para os futuros passos profissionais de vocês. Então,
A princípio, tá, eu queria começar destacando esses pontos. Vou passar um pouquinho a palavra para a Thalita, tá? Depois eu destaco outras vertentes também que eu preparei aqui para vocês. Obrigada, Alan. Bom, gente, bom dia, né? Parabéns pelo nosso dia. É uma profissão com muitos desafios, é uma profissão que está crescendo, né? E aí, quando a gente começa a falar da questão acadêmica, uma palavra que o Alan falou bem no início, a paixão. De fato, a gente precisa ter paixão pelo conhecimento e por passar o conhecimento, né? E aí a questão da estratégia, se você quer área acadêmica, você precisa pensar em publicações, mas um conselho que eu também dou como ex-aluna, né, também, é que vocês estão na academia, então esse é o momento de vocês observarem todos os campos, né, para vocês não excluírem outras situações, outras oportunidades, né? Nem todo mundo vai gostar de pesquisa, né? Assim, tem pessoas bem técnicas. Então, a galera que já tem o interesse, já se sente à vontade, né, com a questão da sala de aula, com a questão de passar o conhecimento, essa galera já pode ir realmente pensando em publicações, em projetos de pesquisa, em monitorias, né? A UFC tem bastante oportunidade de monitoria. E aí você vai conhecendo como é o processo da docência, né? Tem gente que se encontra e que vai até o final, tem gente que vai dizer, não, talvez esse não seja o caminho que eu queira seguir. O PET o PET é um processo de aprendizado maravilhoso dentro da UFC, porque tem contatos com mestrandos, tem contatos com doutorandos, tem contato com os professores da instituição, né? E aí vem aí a questão de como pesquisar, de que forma pesquisar, né? E, gente, eu vi aqui alguns alunos meus de faculdade, de algumas instituições privadas, a Luzilene eu já vi aqui, alguns eu ainda não... Pode ser que tenha mais alguém que se manifeste, porque eu não consegui acompanhar a entrada de vocês. Mas os meninos, eles têm a faculdade particular, ela tem um processo, eles entram muito querendo o escritório, a contabilidade em si, né? E o processo de descoberta da pesquisa, ele vem num trabalho em sala de aula para composição de nota, ele vem no TCC. Então, assim, esse processo... e aí, muitos deles se descobrem pesquisadores dentro do processo de construção do TCC, né? Então, assim, é importante a paixão como o Alan mesmo disse, e um detalhe importante é que quanto mais você estuda, quanto mais você passa o conhecimento para os seus colegas, né? Isso dentro do processo de monitoria, isso dentro do processo de professor mesmo, você aprende, é incrível como você agrega, como você melhora, como a pergunta daquele aluno, ele te faz crescer. Então, assim, não tenham medo, perguntem, né? Porque se a gente não sabe naquele momento, é uma forma até de crescimento, né? Então, assim, aqui mesmo, nesse momento, vocês estão muito arredios, então perguntem. Vai lá, Alan. Não, acho que essa introdução ficou maravilhosa, ficou muito boa. Realmente, o que vocês falaram é muito verdade isso, né, para quem vive no PET. Acho que a gente pode passar agora para o nosso próximo eixo, né, que são as oportunidades da área, quais são as oportunidades dentro desse viés acadêmico e quais são as perspectivas no âmbito público versus o privado. Vocês podem falar um pouco sobre isso agora. Então, vamos lá, né? Continuar. Eu queria também corroborar com a Thalita sobre levantar essa bandeira para o ensino privado também. Eu também falo por experiência, porque eu fiz minha graduação em uma instituição privada, tinha alguns mitos iniciais que, por exemplo, só alunos que eram de federais que tinham possibilidades de passar em mestrado, em doutorado, visto que esses alunos seriam já relacionados com grupos de pesquisa, já conheciam professores, mas eu queria afirmar para vocês que isso é um mito.
tá? É possível, sim, alcançar grandes êxitos, mesmo sendo de instituições privadas. Muitas vezes o desafio vai ser um pouco maior, visto que vocês precisarão entrar em contato com os professores, caso esta faculdade não apresente grupos de pesquisas consolidados, mas também é possível, tá? E sobre as oportunidades, eu queria destacar sobre essa relação de outro aspecto que foi importante na minha vida após a graduação, que foi a minha inserção em um curso de pós-graduação, porque eu cursei controladoria e auditoria, e o curso de controladoria e auditoria, né, na pós-graduação, me permitiu a minha inserção inicial, tá, como docente. Então, inicialmente eu comecei a ensinar no ensino profissionalizante, tá, através do Senai e do Senac. Então, a partir dali que eu pude perceber e verificar o meu viés, o que eu de fato gostava, tudo bem? Então, essa foi a minha base inicial, as minhas primeiras oportunidades associadas a essa área acadêmica. E após a descoberta, eu me interessei mais ainda, tá, de buscar o mestrado, tá? E, obviamente, é através do mestrado que me proporcionou mais oportunidades interessantes. Inicialmente, o ensino, a inserção no ensino superior. Então, eu fui professor de uma instituição que é parecida com a Unifor, na Paraíba, tá? que é a Unip. Então, lá eu consegui ter meus primeiros passos enquanto professor. Então, consegui lecionar 2 anos, tive várias experiências no tocante ao ensino, obviamente, da graduação, ao ensino da pós-graduação, bem como as inserções iniciais com a criação de projetos de pesquisa, projetos de extensão. Então, eu queria destacar que esse processo todo foi antes mesmo, tá, que eu finalizasse o meu mestrado. No ano de mestrado, eu já consegui, tá, ter essas oportunidades profissionais, tudo bem, é importante frisar, através da pós-graduação, e, na sequência, após toda essa base que eu tive de experiência na instituição particular, consegui ingressar no ensino superior, tudo bem, através do concurso. Então, já estou aqui na UFC há 2 anos. Então, nesses 2 anos também, a gente, por mais que seja um trabalho com a educação exclusiva, mas, com certeza, eu consegui, e através do concurso, gerar várias oportunidades sobre os 3 principais eixos da universidade, que é justamente o ensino, a pesquisa, a extensão. Então, as próprias orientações de monitoria. Então, aqui na UFC, eu tenho orientações de monitoria, que muitos alunos que estão aqui podem tentar pleitear nos próximos semestres, tá? Essa é uma boa oportunidade. Aqui na UFC, eu também consegui criar um projeto de extensão, que é associado à Olimpíada Brasileira de Educação Financeira. Então, o eixo principal é a educação financeira, mas também a gente consegue associar com a pesquisa, tudo bem? É importante frisar que a gente, além da extensão, a gente consegue desenvolver pesquisa. Então, aproveito até para convidar os alunos que, caso tenham interesse, tá, para participar efetivamente, tá, dessa extensão que eu estou organizando, que é uma proposta que foi idealizada na UFPB, tá? Eles iniciaram criando a Olimpíada Paraibana de Educação Financeira, mas hoje a gente já contempla várias universidades federais no Brasil, e a gente já tem esse caráter nacional, efetivamente, tá? Aqui, para esse ano, no Ceará, a gente vai realizar essa Olimpíada no formato remoto, tá? Mas, enfim, eu estou tentando trazer isso apenas para exemplificar, tá, as diversas possibilidades que nós temos, porque tanto anteriormente ao concurso público, bem como as diversas possibilidades que nós temos após o concurso público. Então, é uma área bastante dinâmica, que a gente consegue efetivamente mostrar a importância da contabilidade digamos assim, para a comunidade, para a sociedade. Então, a gente tem várias possibilidades de demonstrar os nossos trabalhos e, efetivamente, enfatizar a importância da contabilidade para a sociedade de um modo geral. Ok? Então, vou passar aqui já para a Thalita corroborar. Bom, eu fiquei animada com esse projeto aí. Vamos conversar melhor sobre ele. Perfeito. Bom, concordo com o que o Alan pontuou com relação à questão da docência, né? Então,
no caso do Alan, que já é concursado, né, de dedicação exclusiva, mas tem aí um leque de opções, tem projetos, né, que podem ajudar a comunidade, tem ele se envolve em projetos de extensão, enfim, vai muito do engajamento de vocês. Eu estou aqui vendo umas perguntas no chat, que eu acho que os meninos depois vão abrir, mas eu estou percebendo aqui, muitas perguntas de como começar a pesquisar. O processo é leitura, certo? O processo é leitura. No momento em que você começa a ler, você começa a encontrar o caminho da pesquisa, né? Que é um caminho muito bonito, tá? Quando o professor Alan comentou a questão do inglês, é importante, sim, até pela vertente que a gente vem ganhando, né? Assim, as escolas, a galera da teoria da contabilidade, as escolas, elas passaram a se desenvolver muito mais com a escola americana, que é aquela escola que você pesquisa, que você observa, que você testa. Então, a gente tá no momento, né? Já vem há um tempo, tendo essa questão do vamos testar para ver se é isso mesmo, né? Então, e aí a gente tem muita coisa de literatura de fora, né? Literatura americana. E, de novo, o inglês é importante, seja a questão acadêmica, seja a questão profissional, né? Então, assim, se você pretende ir para uma Big Four ou ir para uma empresa de capital aberto, o inglês é extremamente necessário, tá? Então, o processo de pesquisa não agrega a questão prática? Agrega, certo? Porque o que você está observando acaba que vai ser a prática com a teoria, né? Você observando o que é dito, né? Um modelo, e vendo se ele se aplica na prática, observando o seu colega que não é muito pesquisador, que testa lá na doida, usa o modelo assim, você diz, não, mas se a gente tivesse feito dessa forma, porque eu li em determinado local, a gente teria conseguido um resultado melhor, muito mais rápido, porque... Então, assim, você acaba unindo a pesquisa com a prática. Elas não se excluem, né, pensando na profissão de contador, né? Lá, Pedro. Muito bem. Agora vamos passar aqui para o nosso próximo eixo, né? Que gira em torno de como vocês estão superando os obstáculos da pandemia. Como é que isso afetou a rotina de vocês? Quais foram os desafios? Como foi que o profissional acadêmico de contabilidade teve que se adaptar a essas mudanças, né? O que foi que surgiu, o que foi que mudou com essa pandemia? Perfeito. Eu vejo que essa pergunta é bem interessante para o nosso atual momento. Eu poderia responder através de duas partes, tudo bem? Primeiro, eu vejo que o primeiro impacto e evidente foi com relação à docência, tá? Porque, efetivamente, os professores, assim como eu, né, eu estou incluído nessa perspectiva, eu precisei me adaptar com a utilização, tá, de tecnologias, tá, tudo bem, tecnologias que auxiliassem a inserção dessas aulas remotas. Então, através dessa própria plataforma que nós estamos utilizando para realizar essa palestra, bem como outras plataformas. Então, esse foi o primeiro ponto. Então, imagino que a maioria dos professores não estavam adaptados para isso, mas que devido a essa pressão associada aos tempos de pandemia, nós efetivamente a gente precisou se adaptar, tá? Então, nessa adaptação, eu imagino que surgiu várias outras possibilidades. Essas possibilidades, de fato, são bem interessantes, tá? Tanto para a realização de reuniões, para essa maior aproximação com os alunos, eu vejo que é bem interessante isso, bem como até para, mesmo que volte o ensino presencial, mas que a gente sempre tente fazer esse ensino mais híbrido, tá? Que a gente associe também, porque eu vejo que são ferramentas fundamentais que auxiliam, tá? Precisamente
essa relação entre professor e aluno, tá? Bem como o conhecimento de um modo geral. Eu vejo que a gente consegue extrair benefícios associados a isso, tá? Primeiro, a gente só enxerga barreiras, mas eu já queria dizer, assim, que nós temos várias oportunidades, tá? E o segundo ponto que eu gostaria de frisar em relação à pesquisa contábil, tá? Que, a princípio, a gente poderia pensar que essa crise de saúde promoveu maiores dificuldades, mas eu tento sempre extrair oportunidades. Então, em relação à pesquisa contábil, hoje eu posso frisar para vocês que surgiu uma nova agenda para pesquisas contábeis. Então, todas as vertentes de áreas de pesquisa no curso de Ciências Contábeis, essas áreas foram atualizadas devido ao fator Covid no Brasil e no mundo. Tá? Então, eu posso simplificar isso para vocês com relação à área que a gente chama de usuários externos. Tá? Então, basicamente, por exemplo, nós temos uma área que é bem conhecida na contabilidade, que é a área da pesquisa em qualidade da informação contábil. Atualmente, muitos estudos estão sendo reeditados para verificar o impacto do Covid na qualidade da informação contábil. Eu também sou professor de contabilidade internacional, que de fato nem gosto tanto do termo, que eu imagino que a contabilidade já é convergida, tá? E a nossa linguagem comum já é uma linguagem através dos IFRS, das normas internacionais. Eu acho que isso já é bem redundante, mas eu percebo que também nessa área de normas internacionais, diversas pesquisas serão efetivadas, visto que o fator Covid pode ter impactado na forma na qual os contadores utilizarão suas práticas para o contexto, principalmente de grandes empresas associadas ao mercado de capitais. Então, poderia exemplificar vários CPCs que, digamos, terão que ser, no mínimo, analisados em relação a esse momento. Destaco o CPC, o CPC 01, por exemplo, que é o CPC associado ao teste de recuperabilidade. Então, é uma norma que acaba que, através do fator crise, vários contadores precisarão fazer novas reavaliações do seu... não reavaliações, mas avaliações patrimoniais dos seus ativos, precisamente, tá? Devido a esse fator incerto. Então, esse risco dos benefícios econômicos futuros, dos elementos patrimoniais terão que ser analisados. Eu vejo que na área gerencial também, uma gama de novas possibilidades serão abertas através desse momento. Essa nova relação entre empresa, fornecedor, clientes. Então, eu vejo que toda a gama de estudos na área da contabilidade gerencial também, com certeza, vai merecer um olhar para esse impacto. Na área pública nem se fala, eu vejo que também, evidentemente, todas as pesquisas precisarão verificar, por exemplo, a eficiência da gestão pública dos municípios brasileiros nesta atual fase. Então, eu vejo que esse é um grande caminho, e é o principal conselho, né, que eu tento passar para os meus alunos, que é justamente esse olhar, tá? Para que a gente perceba qual é, digamos assim, a importância do contador para tentar resolver esses conflitos atuais, tá? E como esse profissional pode se destacar nesse sentido e, consequentemente, a gente, além de ajudar as empresas, tá, os usuários da informação contábil, a gente consegue realizar pesquisas acadêmicas nesse sentido. Então, para muitos, voltando para a gente finalizar, esse momento poderia ser um momento crítico, mas eu queria trazer uma esperança, é um momento de muitas oportunidades para que vocês cresçam e aproveitem esse momento que nós estamos vivendo. Bom, eu vou um pouco na contramão do que o Alan falou, que foi mais assim, contabilidade. Eu vou falar um pouco do ensino, né, do que eu vivenciei nesse momento de pandemia, tá? Que foi algo assim, que mesmo que a gente já acompanhasse o que vinha acontecendo na China desde o ano passado, a gente não pensava que ia chegar aqui com essa extensão de uma semana tu tá em sala de aula, no dia 18, tu já sentia 8 de março, 17 de março tu já sentia uma pressão que vinha externa, que vinha dos alunos mesmos, dizendo, ei, vamos fechar, não tem condição,
estou com medo, o que é que isso pode trazer? E aí, dia 18, a gente estava remoto, né? E na questão mesmo de se reinventar. E aí eu falo quanto ensino, tá? Como professora, né? Foi num primeiro momento, um caos, né? Assim, e as faculdades particulares, aí eu falo convivência da faculdade privada, elas tentaram se adequar de forma rápida. A gente já usava o Google Acadêmico em uma instituição, em outra a gente não tinha nenhuma ferramenta pré-estabelecida com relação às aulas, mas assim, foi rápido, tiveram que pensar rapidamente em uma ferramenta, e aí foi assim um momento de que a gente acordava às 6 da manhã e dormia meia-noite, porque a gente tinha que aprender a mexer em Zoom, a gente tinha que aprender a mexer em Meet, a gente tinha que aprender a mexer em Teams, a gente tinha que disponibilizar número de WhatsApp para os alunos, para que eles não se perdessem nesse momento. E foi uma necessidade de uma empatia exorbitante, porque a gente tinha que ter empatia com os alunos, tinha que ter empatia com o momento, tinha que ter empatia com a gente, né? Porque foi realmente uma coisa diferente. Confesso para vocês que, quanto pesquisadora, a pandemia meio que baixou assim um pouco a minha vontade, porque era tanta informação que eu não conseguia meio que caminhar, né, nesse processo. E aí, o que é que foi percebido, né, com tudo isso? Que a tecnologia ela já vinha sendo, né, apresentada como suporte ao ensino, mas o fator humano ele é muito importante. O fator humano, quanto graduação, o network que você faz, que vocês aqui, ó, muitos aqui se conhecem, né? Então, assim, aquela vivência de sala de aula, aquela conversa com o colega, aquela tirada de dúvida com o amigo, aquilo ninguém, não tem meio como é que eu posso dizer, meio online que resolva, né? Assim, a gente precisava, e assim, e via uma situação diferente. Cada aluno tinha uma situação diferente. Tinha alunos que não tinham condições de acessar a internet naquela época, e nessa época, né? E aí, o que fazer? Vamos pensar em planos contingenciais, né? E aí, o que fazer para que vocês não perdessem conteúdo, para que aquilo continuasse numa crescente, né? Ou então que não perdesse tanto, né, em conteúdo. Então, assim, a gente teve um desafio muito grande, certo? Eu entendo que professores até mais velhos, eles que são acostumados com o quadro, com escrever, com olhar para você, deve ter sido assim o processo, e aí também o aluno tem que ter empatia com o profissional, né, com o professor nesse momento, para entender que não é algo, até você tem dificuldade de acessar quando é novo, assim, quantos aqui não ficavam com o microfone ligado, falava e mãe falava e menino gritava, então assim, foi um processo que precisou, que agora é que está vindo a calmaria, né, quanto o ensino, e a pesquisa ganhou, porque, na realidade, eu digo que eu bloqueei um pouco, mas, assim, eu vi muitas pessoas, né, tentando entender o impacto da pandemia nas demonstrações contábeis. Eu vejo muitas pessoas tentando observar como o contador poderia reagir à pandemia. Então, assim, o leque de pesquisas, eles aumentaram, né, com relação a esse processo de pandemia. Então, as pessoas ficaram mais curiosas em saber como o contador pode ajudar nesse processo. Então, e aí os eventos online deu mais oportunidade, né, para as pessoas se conhecerem, se colocar em frente
aos eventos, né? Certo, muito bom. Agora, antes da gente passar para a nossa fase de perguntas, né, para finalizar esse momento de discussão, queria perguntar para vocês, né, e para vocês falarem um pouco também sobre quais são as características mais interessantes dentro do prisma de atuação de atuação de vocês na contabilidade, né? Que assim, vocês podem falar tanto de maneira pessoal, o que vocês acham mais interessante, o que vocês gostam mais, porque pode dar aquela percepção para a gente assim, aquela coisa intrínseca, né, assim, dentro da pessoa, como vocês podem falar no âmbito geral, né? Como se fosse aquela parte do vender o peixe da carreira acadêmica, né? Assim, o que vocês consideram como o suprassumo das coisas mais interessantes de atuar dentro da carreira acadêmica, seja como professor, seja como pesquisador, seja como projetos de extensão, que a gente sabe que tem professores que têm projetos de extensão que são completamente apaixonados, né? Como o professor Alan falou, que é muita paixão, é muito amor, e que talvez isso seja um gatilho que esteja preso em muitos alunos, que ao saber disso, ao escutar, ao ver um pouco, né, sobre alguém que já passou por isso, que está atuando na área, pode acabar ativando esse gatilho, certo? Bom, então, dando continuidade, eu acho uma pergunta bem pertinente, tá? Eu falo pela experiência de vivência com muitos alunos aqui, até que estão nesse momento virtual, pelo grande potencial que eu percebo em muitos, na verdade, quando a gente realiza alguns debates em sala, quando a gente realiza alguns seminários, então a gente percebe diversos alunos com extremo potencial, tudo bem, isso é nítido, eu percebo que vários alunos, de fato, poderiam ter um perfil acadêmico, isso é claro, mas, obviamente, existe todo um conjunto de dificuldades inerentes a isso, tá? E, principalmente para aquele aluno que está na graduação, eu falo efetivamente pelo meu momento, e, digamos, um dos itens que eu tive que tentar enfatizar de modo mais forte, foi justamente a fibra em relação ao estudo, efetivamente. Eu acho que uma das características principais que os alunos precisam ter é justamente a fibra, para conciliar essa relação de vida pessoal com vida acadêmica, os estudos nos finais de semanas, as abdicações de vários aspectos, tá, da nossa vida social, tá? As madrugadas, então, assim, a gente fala inicialmente da paixão, que é o interesse principal, é o perfil, é o gatilho para seguir na área acadêmica, mas nós precisamos verificar justamente os outros pontos, porque, obviamente, é uma área árdua, tá? É um processo de estudo contínuo, tudo bem que a gente precisa ter durante a graduação para tentar os objetivos, quando a gente se insere no mestrado, vai para o doutorado, com certeza esse nível de dedicação tem que ser ainda maior, esse é um ponto que eu queria destacar para vocês, bem como no processo do ensino, porque justamente o professor tem uma característica de estudar de modo contínuo, ele precisa ser atualizado para cada aula que ele ministra. Então, esse processo, com certeza, é um processo árduo. Obviamente, se a gente tiver um apoio familiar, ajuda bastante. No meu caso, queria até agradecer justamente o apoio familiar que eu tive. Então, eu tenho até representantes aqui da minha família assistindo esse momento. Então, um agradecimento, com certeza, para os meus pais, esposa, então, a família de modo geral, irmão. Então, assim, a gente, digamos assim, tive uma ajuda de várias pessoas para conseguir um êxito profissional, bem como um lado mais religioso, um lado mais, digamos, espiritual, um lado de fé, que é necessário, visto que a gente passa por diversos desafios, muitas vezes a gente quer desistir em meio a esse processo acadêmico, tá? Mas eu queria dizer para você que eu vejo toda essa área acadêmica como uma grande travessia de um rio, tá? Na graduação, em vários momentos, a gente está em meio a essa travessia, mas a gente precisa, volto a dizer, de muita fibra, tá? Para conseguir essa travessia do rio
e efetivamente alcançar os nossos resultados. Os benefícios são muitos, tudo bem, mas obviamente o processo é árduo. Então, eu vejo que, e gostaria sim de incentivar para vocês e mostrar que é possível, independente do perfil, independente da questão financeira, sem empecilhos a mais, independente do local em que você estuda, se em instituições privadas, mas eu vejo que é possível, tá? Então, esse é o meu principal relato nesse momento. Então, vocês acreditem que é extremamente possível. Existe uma complexidade, sim, mas, obviamente, existem diversas possibilidades e uma premiação, tá? Para quem não desiste, quem persiste até o fim. Minha vez? É um processo árduo, sim, né? Realmente é possível também para todos, né? E de fato é algo que não vai, talvez, financeiramente chamar atenção, né? No primeiro momento. E acaba que você vou falar até um clichê, quando você faz o que você gosta, acaba que o financeiro vai te compensar, né? Mas, assim, de imediato, se você pensar, você ganha o quê na pesquisa, né? Enquanto graduação, a bolsa, né? Se você vai para um escritório, você vai ganhar um pouquinho mais, em alguns casos, né? Então, assim, de novo, a paixão, ela vai ter que sobrepor, tá? Porque, assim, o começo não vai ser muito fácil, né? Vão ser prazos para entrega, que você vai precisar, que o professor vai determinar, né? Mas é algo muito bom. Quando você é picado pelo bichinho da pesquisa, você só cresce, né? Em todos os quesitos, né? Aí, quando o Pedro falou com relação da faculdade, da contabilidade, da necessidade de alunos, eu acho que os alunos, até mesmo quanto pesquisadores, eles precisam se apresentar, eles precisam ser, como é que eu posso dizer? Eles precisam, se eu tenho vontade de estudar arrendamento mercantil, eu vou estudar arrendamento mercantil, eu vou chegar e dizer, professor Alan, o senhor tem interesse em estudar arrendamento mercantil? O que é que o senhor sabe disso? E aí, quem sabe, o aluno já pesquisa sobre isso e estava esperando só o aluno para pesquisar sobre isso, às vezes a gente está só esperando, né? Tá pensando, tá sem tempo, e aí às vezes chega uma pessoa, então assim, por que você não aparece? Por que é que você não chama para conversar? Por que é que você não expõe o seu... Por que é que a gente... vamos pensar... o que é que essa pandemia trouxe? A necessidade da emancipação, porque você pode assistir a aula hoje ou daqui a 3 dias, né? Então, você se emancipou da questão do horário. Então, por que é que você não se emancipa com relação à sua pesquisa? Eu tenho interesse em saber sobre isso, eu não sei para onde ir. Então, professor Alan, como é o caminho aqui para a gente pesquisar sobre isso? Será que dá certo? Alan, não dá, ou então dá. Então, assim, os alunos, eles precisam ir atrás, sabe? Aquela ideia do não, você já tem a verdade, mas por que não tentar? Por que não desafiar nesse sentido, tá? Então, por que não perguntar? E aí, você vai perceber que a sua inquietação pode ser a inquietação de outro professor, né? Ou se não for do Alan, é de outro. Se ele não estiver pensando dessa forma, ele vai te dizer outra forma de pensar. Então, isso vale para... Enfim, tem N possibilidades, né? E essa questão da emancipação do aluno, ela acaba refletindo no profissional contábil, naquele que vai para o mercado, né? Ontem eu assisti uma palestra em que o aluno perguntou qual era a perspectiva do profissional daqui a pouco, como fazer para valorizar, e ele foi muito curto, e algo que eu já conversei com a Alan uma vez, que é assim, a gente tem que saber que a contabilidade não é só por uma situação de lucro. Se você é MEI e é possível fazer a sua contabilidade, por que não a gente não faz um relatório?
né? Quando a gente mesmo se ausenta de que a empresa X, Y, Z, porque tributa de determinada forma, não precisa, não é obrigatório, sim. Não é obrigatório quanto tributação, mas quanto controle, quanto uma questão meio que uma questão financeira, todo mundo deveria controlar. Eu, você, deveria controlar o seu patrimônio. Então, por que o contador não é importante para uma empresa assim? Então, se a gente precisa se encontrar, né, quanto aluno, ver a necessidade do mercado e e se emancipar nesse sentido de dizer, olha, não vamos seguir só a legislação em si, vamos oferecer para o cliente o que tem de melhor. Né? Então, vamos abrir uma pesquisa sobre MEI. Por que os MEI são tão arredios a isso? Por que eles não podem? Por que a gente não pode mostrar para eles que é interessante que, mesmo sem a obrigatoriedade, ele faça um balanço, uma DREzinha? Por que não? Né? Então, assim, eu acho que puxando a sardinha para a área do ensino, o nosso maior desafio é fazer com que vocês acreditem em vocês. Acreditem na questão se emancipem, procurem, vão atrás. Eu errei a questão do exame de suficiência por culpa do professor X. Não, eu errei porque eu não estudei direito àquela situação, né? Então, assim, se emancipem, procurem, vão atrás, querem pesquisa, pensam em um tema, procurem os professores para isso. Certo? Pronto, gente. Nós encerramos agora esse momento de uma discussão mais geral, né, sobre alguns eixos da carreira acadêmica dentro da contabilidade. Agora eu queria chamar o petiano Tiago Nobre, que ele vai fazer a mediação das perguntas. Ele vai direcionar, né, ler as perguntas e dizendo quem foi que fez a pergunta. Eu queria dizer que cada um de vocês podem responder a mesma pergunta, podem falar a sua visão sobre aquela dúvida, né, sobre aquela indagação do participante que a fez, certo? Bom dia, Tiago. Pode seguir. Bom dia a todos, meu nome é Tiago e eu vou passar para vocês as perguntas do chat e, como o Pedro falou, os dois podem responder cada pergunta, ok? A primeira pergunta foi do Felipe Mateus, e é o seguinte: é possível ser professor sem ter que lidar tão fortemente com a pesquisa? Tenho interesse na docência, mas ao mesmo tempo tenho percebido por experiências práticas que não tenho tanto interesse pela pesquisa. É possível equilibrar esses dois fatores? Eu só queria confirmar o nome da pessoa que perguntou. Felipe Mateus. Pronto. Então, Felipe Mateus, eu vejo sim que é possível, tá? Tudo bem. É necessário atender alguns requisitos para o alcance do mestrado e lá no futuro doutorado. Então, é necessário um nível mínimo de publicações, é claro, para atender os objetivos, principalmente porque você vai precisar desenvolver uma dissertação, desenvolver uma tese. Então, essa aptidão vai ser importante, logicamente, para que você consiga atingir os seus objetivos, bem como você possa ajudar os alunos nesse processo. Mas eu também vejo muito importante aquele professor que ele tem conhecimento prático, aquele professor que também tem a vivência profissional, porque agrega muito valor para os alunos esses profissionais também. Então, eu posso até separar classes de professores que têm um perfil estritamente acadêmico, voltado à pesquisa, que se destacam nisso também, bem como aqueles professores que atuam, sim, também no mercado. Então, você pode ajudar, e eu vejo que é até uma excelente oportunidade, no caso, principalmente aqueles professores que não têm a dedicação exclusiva, de juntar os dois eixos, tá? Tudo bem? Então, você atua enquanto profissional, bem como você pode passar suas vivências na graduação, em especializações, então é bem importante, tá? Esse equilíbrio, tá? De profissionais, então tem espaço, tá? Tem espaço para todo mundo. Espero ter respondido bem. Passar aqui para a Thalita para complementar.
Eu acho que precisa de um equilíbrio também, assim, não dá para excluir totalmente a pesquisa, até porque o que é a pesquisa? É o estudo, né? É o processo de aprendizado. Então, dentro de uma sala de aula, você está exposto a várias situações. Então, já pensou? Você está falando em um modelo específico para utilizar na contabilidade gerencial. Mas vai ter aquele aluno que vai estar olhando para você e dizendo assim, lá na empresa não é assim. Lá na empresa a gente usa o ABC e tá muito certo, sabe? Então, assim, se você... eu não... Eu acho que tem que ter equilíbrio. Você não precisa ser 100% acadêmico, né? Você não precisa estar 100% ligado na pesquisa, mas o processo, ele é interessante, né? De estar sempre agregando, testando, né? A pesquisa é boa porque ela te dá espaço para testar situações, teorias, né? Então, dá para você começar, mas você mesmo vai sentir a necessidade de pesquisar um pouco. Você mesmo vai sentir a necessidade de ter algo novo, de ver se é isso mesmo. Então, você vai ter essa necessidade aos poucos. Bem, então, passando para a próxima pergunta, né? Pergunta do Pedro Jorge Pinheiro da Silva. E ele falou o seguinte: demonstro interesse em atividades de pesquisa, mas sempre tive uma dificuldade de como começar, porque é muito confuso para mim, já que não sei por onde começar, independente do tema. Qual a melhor forma de iniciar? Então, é uma pergunta bem interessante, Pedro. Eu percebi que alguns alunos fizeram algumas indagações neste sentido. Então, inicialmente, eu vejo que esse contato com o professor é fundamental. A Thalita falou da emancipação, eu concordo totalmente com isso. Então, muitas vezes, não existem projetos institucionais ou projetos que a gente, digamos, o aluno ele teve tempo de participar. Projetos oficiais, né, projetos de pesquisa, monitoria, extensão. Então, muitos alunos, de repente, não tiveram espaço, né, para esses projetos gerais. Contudo, nesse primeiro momento, eu sugiro que vocês entrem em contato com os professores, inclusive me coloco à disposição, é um trabalho que eu já faço. É importante frisar que eu tenho vários alunos que eu realizo, inclusive hoje eu tenho uma reunião com alunos que eu nunca nem tive a oportunidade de ministrar aulas, mas que se interessaram, vieram querer discutir pesquisa. Então, assim, eu me coloco à disposição nesse sentido. Então, esse é o melhor caminho. Fala com o professor, escolhe, digamos assim, a área que você tem mais afinidade no curso de Ciências Contábeis. Então, você escolhe a área, verifica, de repente, quem é o professor daquela instituição que tem um perfil mais adequado para essa área e, enfim, com certeza já dá para começar a realizar as pesquisas e esses professores irão lhe indicar o melhor caminho através da leitura, as plataformas que são necessárias para que a gente realize as buscas de periódicos, e todas as etapas, né, de coletas de artigos, fichamentos, escrita científica. Então, eu vejo que um bom professor, um bom orientador, ele vai poder dar todo o suporte para que vocês alcancem seus objetivos, né, iniciais, por exemplo, que é a parceria, a participação em congressos, para depois envios desses trabalhos de congressos em periódicos, e que eu vejo que é totalmente possível, independentemente de você participar ou não de projetos institucionais. Tá? Então, esse é um ponto de vista que é possível. Então, existiram, volto a usar a palavra que Thalita, existindo essa emancipação, é possível, sim, conseguir seus objetivos. Se pensar em um método, porque contador é bicho metódico. Mas se você pensar assim, como é que eu vou fazer esse processo, né? Como é que eu vou procurar? Você escolhe o tema do seu interesse, você lista os professores que você tem afinidade e que você acha que ele domina aquele assunto, e o próximo passo é ir até esse professor, né? Às vezes o professor está anotado, né? E aí você pode ir para outro. Não se limitem, certo? Vocês podem, vamos lá, vamos procurar o professor Alain, aí você chega, professor, eu gosto muito da sua didática e eu quero falar sobre
contabilidade pública, das demonstrativas da contabilidade pública. Aí o Alan, não, mas não é muito a minha área, né? Mas, professor, mas eu quero, porque eu gosto do senhor, então já que você quer, insiste, então vamos ver dentro do que ele está pesquisando, dentro do que o professor Alan está pesquisando. E aí você pode se adaptar. Ou você pode ir ver outro professor que esteja trabalhando isso, o tema que você quer, e aí pesquisar. Então, você faz a leitura. Agora, tem duas situações aí, né? Tem aquele aluno que quer entrar na pesquisa, mas não sabe o que quer pesquisar. Então, esse vai ser bem sincero com o professor. Não sei o que pesquisar. Esse aluno vai aceitar, no primeiro momento, que o professor passar, certo? Agora, tem aquele aluno que já tem a questão, já tem o interesse em pesquisar, e esse aluno vai dizer o tema que ele quer e vai procurar o professor, né? Então, assim, o processo maior, assim, é leitura. O primeiro caminho é leitura. Você precisa ler, porque, assim, o que eu vejo muito nos alunos é, mas isso aqui fulano já fez. Mas isso aqui não é novo. Mas isso aqui é um assunto batido. Não existe assunto batido. Existe um assunto que você pode encontrar o caminho, né, para uma nova abordagem. Mas não existe um assunto que esgotou a pesquisa. Não existe. Existe o seu interesse pelo tema. A Emily Duarte falou o seguinte: tenho dúvidas em relação à área de atuação em concurso e o caminho que devo seguir para um aproveitamento maior desde o início da jornada na faculdade, principalmente o de auditoria fiscal. Excelente pergunta também. Vejo, sendo bem preciso nesse aspecto, utilizar um termo que eu já havia mencionado, que é justamente a ideia de planejamento estratégico. Primeiro ponto é você tentar ingressar no curso, tentando saber aonde você quer chegar em um período, né, de médio a longo prazo, tudo bem? E nesse processo, que vocês já tentassem, digamos assim, buscar se especializarem nessas áreas associadas a esse concurso, se o foco é justamente concursos públicos. Então, se o foco for isso, vocês já devem, digamos assim, escolher um eixo na linha de concursos para vocês atuarem. Digamos assim, vocês devem enfatizar durante a graduação, ter um foco maior naquelas disciplinas que iriam proporcionar o alcance desse objetivo e já começar o processo de estudos de imediato. Eu não vejo que seria interessante acabar a graduação para depois estudar mais 2, 3 anos visando um concurso específico. Eu vejo que no momento da graduação, se o foco já for esse, tá? Que vocês efetivamente já devem realizar esse planejamento estratégico. Bem como no sentido da área acadêmica de concursos públicos, no caso específico para professores. Então, é bem interessante que para professores você consegue, de um modo geral, desde o início da graduação, vocês conseguem se especializarem naqueles principais itens necessários para alcançarem o mestrado, mas que, na consequência, vocês já estão conseguindo um currículo que vai lhe dar base para ingressar em um concurso público. Então, assim, nenhum processo ele vai ser perdido. Então, basicamente, tudo que vocês fizerem hoje, tá, digamos assim, terá um impacto forte para o futuro profissional de vocês. Então, seria de degrau em degrau, definir os nossos objetivos, mas também eu vejo que é possível, tudo que a gente se esforça, tem foco, tem fé, que dá certo, dá certo. Quanto ao concurso, é o planejamento mesmo, é o planejamento estratégico seu, né? Mas aí, uma sugestão que eu dou é que você comece o seu curso de graduação sem preconceitos, tá?
porque eu quero ser... Eu lembro na minha época que eu entrei na faculdade, a pergunta maior era por que você entrou em contabilidade, o que é que você quer ser? A maioria disse assim, eu quero ser auditor federal. Então, a galera entrou pensando em ser auditor federal. Mas se eu te disser que boa parte deles não foram para auditor federal, sim, nós temos contadores públicos, né, da minha época de graduação. Mas uma delas, hoje, uma delas que na época levantou a mão e disse, eu quero ser contadora pública. Ela hoje já participou de processos de abertura de capital de empresa, foi uma pessoa que se destacou muito no ramo da auditoria privada, né, de Big Four, mas depois, a partir do momento em que ela descobriu o caminho, né, outros caminhos, ela focou na auditoria de Big Four, né, e hoje tem um nome muito forte aqui dentro, e é uma pessoa muito jovem, que é a Ingrid Menezes, que eu uso ela em todos os exemplos que eu pego, assim, porque foi um foco muito grande, foi uma mentalidade muito jovem de percepção com relação a isso. Então, assim, curta todas as disciplinas. Pense na contabilidade pública, pense na contabilidade financeira, pense na contabilidade tributária, aproveite o curso. Não faça, porque geralmente as pessoas dizem, a contabilidade tributária é o top. Pensem no curso como um todo, pensem na contabilidade como um todo, certo? Entendam o processo da contabilidade e aí vai ficar mais fácil de você. Lógico, se desde o início você já tiver a ideia, não, eu quero concurso, que concurso? Porque pessoas formadas em contabilidade, hoje em dia, eu tenho colegas tenentes do Corpo de Bombeiro. Então, que concurso? É qualquer concurso? É o concurso do INSS? Então, assim, vamos respirar fundo, pensar no planejamento, né, estratégico, lembrando que planejamento é um plano, né? Você não sabe o que vai ser daqui em diante. Muitas coisas acontecem, pessoal, muita coisa acontece até você se formar. Então, muitas possibilidades elas vão surgir dentro do ramo. Então, não criem esse preconceito. Eu vou só para concurso. Crie oportunidades, experimente escritório, experimente auditoria, experimente a docência, né? E sem perder o seu foco de ir estudando o que você quer. A Maria Eduarda, ela falou o seguinte: como conseguir um professor que auxilie na pesquisa, independentemente de projeto oficial? Exemplo, o aluno tem uma bagagem, tem uma pesquisa, tem um trabalho já escrito e gostaria de aperfeiçoar com a orientação de um professor. Como conseguir o apoio acadêmico para esse trabalho, independentemente de bolsa ou projeto oficializado? Também a pergunta, porque, por exemplo, eu como tenho uma experiência e foco no ensino no turno da noite, né, eu percebo que muitos alunos não têm, digamos assim, esse tempo para participar efetivamente de projetos específicos institucionais, tá? Então, esse é um perfil bem clássico, tá? Ele já precisa estagiar de início, ok? Contudo, o melhor caminho, eu volto a apresentar para vocês, que seria através do contato com determinados professores que, de repente, vocês já pagaram determinadas cadeiras, vocês podem verificar. Por exemplo, eu falo pela própria UFC, que a gente tem lá no Departamento de Ciências Contábeis uma lista de professores com áreas temáticas de interesse, com e-mails desses professores, que essa lista, muitas vezes, ela é criada para o futuro, obviamente, que seria para orientações de TCC. Contudo, nessa mesma lógica, eu vejo que a maioria dos professores, caso perceba esse interesse dos alunos, tá, o professor vai rejeitar. Ou mesmo que ele esteja muito atarefado, ocupado naquele determinado momento, ele vai poder indicar algum professor específico que tenha uma linha de interesse concomitante ao que você está querendo naquele momento, ou que apresente uma disponibilidade de tempo
maior. Então, por exemplo, em relação ao nosso departamento, eu percebo que a gente vem passando por uma transição, então, vários professores estão ingressando na UFC nesse momento, então, assim, poderia citar muitos, né, além de mim, professor Glauber, a professora Ariane, então, milhares de professores que de repente vão surgindo, são possibilidades para vocês. Então, coloquei até meu e-mail anteriormente, tá, um aluno já perguntou, já passei meu e-mail, então também fico à disposição, caso vocês tenham algum interesse, tanto da UFC até de fora também, não tem problema, tá? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, que dentro do meu controle eu vou poder ajudar da melhor forma possível, tudo bem? É isso. Tiago, você pode só falar de novo a pergunta, por favor? Posso sim, professor. Como conseguir um professor que auxilie na pesquisa, independentemente de projeto oficial? Exemplo, o aluno tem uma bagagem, tem uma pesquisa, tem um trabalho já escrito e gostaria de aperfeiçoar com a orientação de um professor. Como conseguir o apoio acadêmico para esse trabalho, independentemente de bolsa ou projeto oficializado? Pronto. Se você for aluno da UFC, Alan, já respondi. Pode procurar o Alan. E depois a gente tem a opção aí do Glauber, né? Que também já é muito ativo na pesquisa. Tem a Ariane, que também são professores bem jovens, o professor Adriano também gosta da pesquisa, da área da pesquisa. Tem a professora, agora, que ela é tutora do PET, que eu adoro, a professora Jaqueline, desculpa se ela assistir, esqueci o nome dela por um instante. Professora Jaqueline, que são pessoas que pesquisam bastante, que elas, a Jaqueline já está há um tempo a professora Jaqueline já está há um tempo na UFC, mas os meninos, eles são bem jovens, então vale a pena conhecê-los quanto pesquisadores. E se for na área privada, estou aqui, viu? Aceito orientações, mas o Alan diz que também pode orientá-los. Então, os meninos que estão aqui, que são de faculdade privada e que têm interesse, né, na questão de mestrado, doutorado, então você já tem aí um caminho, né? Alguém da UFC que pode dar esse suporte. O Sérgio Filho, ele tem uma pergunta interessante. O processo de docência em instituições de ensino superior privadas também necessitam de titulação, mestrado, doutorado? Excelente pergunta também, né? Eu falo, até por experiência, pelo que eu passei, eu vejo que após a graduação, efetivamente, é necessário que a gente faça um curso de especialização, pós-graduação, que, digamos assim, seria o curso de especialização que, de certa forma, nos dá o pré-requisito para atuar na graduação, na docência, de modo geral. Então, a gente precisa ser, no mínimo, especialista para lecionar na graduação. E, independente de área, tá? Então, acho que às vezes os alunos ficam com medo sobre a área específica, mas após o curso de especialização, a gente já tem, digamos assim, a competência para lecionar várias áreas. Obviamente, a gente não domina todas as áreas, eu acho que cada professor deve sim ter um foco em determinadas linhas, mas também eu volto a chamar a atenção para a pesquisa, visto que, por mais que não, de repente, naquele momento, não é uma área que a gente domine tanto, mas eu vejo que no momento que você se dispõe a aprender, então você consegue até, digamos assim, aprender duas vezes. Então, quando você passa a ensinar, você tem um nível de conhecimento muito maior e contínuo, né, através desse compartilhamento de informações, troca de informações com os alunos, então, dessa relação, eu vejo que a gente cresce muito na prática mesmo. Então, a gente tem um nível na graduação, tem um nível na especialização, tem um nível no mestrado, mas quando a gente ensina, eu vejo que a gente cresce muito mais. Então, é muito rico o ambiente sala de aula, tá? Bom, quanto à questão do privada, né?
Bom, a gente precisa de titulação, sim, tá? Mestre, doutores, a especialização também, ela é pedida, sabe? Eu, particularmente, ainda não vi colegas, né, dentro do que eu vivencio há algum tempo, que não tenham, no mínimo, a especialização. A titulação, ela é válida. Até porque você se forma e você tem um período até mesmo de amadurecimento, ou seja, prático, né? Ou mesmo acadêmico, de conceitos. Então, isso é importante, tá? Então, precisa de uma titulação, nem que seja pós-graduação, né? O Pedro Farache, ele perguntou, e sobre a docência? O que os motiva mais e quais são os aspectos principais da docência? Bom, em relação às minhas motivações, no meu caso, sempre foi desde a infância, né? Eu acho que é importante frisar que eu tenho um cenário familiar de pais, professores, então sempre eu tive esse incentivo inicial de interesse pelo ensino, então sempre era algo que eu já sabia o que eu queria ser. Eu confesso que durante a minha vida da educação básica, eu fiquei um pouco desmotivado pela docência, principalmente pela questão da remuneração. Contudo, quando eu cheguei no curso de Ciências Contábeis, eu voltei a me apaixonar novamente pela docência do ensino superior, então foi algo que me marcou bastante. Então, essa é a minha principal motivação, é o interesse de pesquisar, é o interesse pelo conhecimento, digamos assim, tentar passar para os alunos alguns pontos diferenciados que eu apresentei enquanto estudante, no sentido de que, às vezes, a gente tem muitas dificuldades de acesso com professores, a ausência de informações, distanciamentos. Então, assim, digamos, o meu caminho não foi fácil quanto aluno, mas eu não quero repassar, digamos assim, essas dificuldades que eu aprendi. Ao contrário, quero fazer a diferença, ou seja, ter contato sim com os alunos, ser amigo sim dos alunos, passar conhecimento sim para os alunos. Então, eu vejo que essa é a principal motivação que eu tenho, que é justamente de mostrar que é possível. Então, qualquer pessoa, volto a dizer, independente do perfil social, independente de aspectos financeiros, eu vejo que é possível alcançar os nossos objetivos. Então, essa é a minha efetiva motivação principal. Ok? Bom, eu entrei em contábeis para ser contadora. Mas aí, quando eu comecei a tomar gosto pela pesquisa, eu fui bolsista da ACEP. Na época, a ACEP tinha um viés muito forte de pesquisa, só que era na área pública, e eu gostava da área pública, por um estágio que eu tinha tido no tribunal, mas eu acabei gostando muito mais da área privada, né? Entender os CPCs, isso era muito interessante para mim, isso me chamou muita atenção. E eu percebi que, à medida em que eu estudava, eu adquiria conhecimentos, mas toda vez que alguém perguntava alguma coisa que eu não sabia, eu tinha mais vontade ainda de ir atrás. Então, assim, a docência, ela me chama a atenção porque eu tenho interesse de ajudar os meus alunos, e não é demagogia. Assim, estar em sala me faz bem, né? As perguntas me fazem bem, o fato de precisar ir atrás de alguma coisa também me faz bem, porque eu sei que eu vou ajudar, então ao processo, à construção de vocês dentro do. Eu sei que aqui tem profissionais formados, né? Mas dentro. E isso me chama muita atenção com relação à docência, né? O contato, o crescimento, o indicar, vai por aqui, vamos para. Eu fico procurando estágios, eu fico procurando inscrições de Big Four e mandando para os alunos, olha, vocês podem, vocês conhecem isso aqui, não conhecem não, mas vai atrás de um curso de inglês. Não, mas isso aqui é muito longe da minha possibilidade. Não é, nada é longe da nossa possibilidade se a gente quiser. Então,
O meu papel da docência é esse, é ajudar. Isso é muito interessante para mim. A docência, ela me pegou nesse sentido, né, de ajudar os alunos, e também de crescer, porque quanto mais vocês perguntam, mais eu entendo a contabilidade, na realidade. A Thalita de formada para a Thalita de hoje é um mundo de possibilidades dentro de conhecimento. E ainda tem mais, né? A gente não para, a gente tem sempre que estar se atualizando. Muito bom. Bem, agora uma indagação do Marco Antônio. Só é possível lecionar disciplinas de uma determinada área que você se especializa? Ou uma vez na docência, é possível atuar no ensino de qualquer área da contabilidade? Prefeito Marco Antônio, eu acredito que foi meu aluno também, o Marco, né? Então, é uma pergunta bem pertinente. Eu vejo que é possível, claro, né? Porque os pré-requisitos para lecionar, no caso, na graduação, o pré-requisito inicial seria a especialização. Então, não existe, digamos assim, um viés de determinada linha de especialização. Algumas instituições privadas, a Thalita vai poder explicar melhor, abrem editais de provas e exigem especializações em determinadas áreas. Então, isso é comum. Mas, para a relação do ensino superior, não. Concursos públicos, o que é exigido seria, digamos assim, se for para o cargo de auxiliar, a especialização, se for para o cargo de assistente, o nível de mestre, se for adjunto, o nível de doutor. Então, isso vai depender, tá, de cada situação. Então, essa titulação, geralmente os editais, isso vocês têm que olhar de edital para edital, é claro, mas a ideia é que você tenha a formação na nossa área específica, tá? Tanto especialização, mestrado e doutorado, tudo bem? E a partir disso, vocês, digamos, teriam um leque muito grande de áreas para atuar. Mas, lógico, eu acho que deve depender da consciência de cada professor também. Por mais que ele tenha, digamos assim, aptidão para lecionar determinadas áreas, mas se ele não tem tanta experiência em determinada área, eu acho que é uma questão até de humildade, tá? Você repassar para outro professor, repassar aquela outra oportunidade, um professor que, de repente, tem um domínio maior e consiga exercer de modo mais adequado aquela determinada disciplina naquele momento. Contudo, eu vejo, sim, que essa oportunidade do ensino é uma oportunidade contínua, tá? Então, esse aprendizado a gente pode ter, sim, independente de não ser uma área do nosso domínio naquele momento, mas a gente estuda, a gente corre atrás e consegue evoluir. Então, assim como a Thalita, eu evolui bastante quando comecei a ensinar efetivamente. Então, é um processo que permite aí possibilidades, tudo bem? Então, é importante que a gente fique aberto a essas oportunidades que surgem também, ok? Eu confesso que teve uma quantidade de informação aqui que eu fiquei assim, porque eu fiquei acompanhando aqui também o chat, mas assim, eu acredito que com relação aos concursos, dependendo do que você pretende, né? Se for concurso para contador, você vai ficar restrito, né? A nossa área. Você vai ter que sair um pouquinho para estudar o direito, né? Para estudar uma questão de português, para ter esse acompanhamento. Mas tem concursos que que deveriam ser muito específicos da nossa área e não são. Por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, né? Ele é algo que é muito voltado para controle interno, que ele tem muitas questões de contabilidade, mas que ele está aberto a várias áreas, né? E Alan, o último concurso que teve, eles pediram graduação, que não precisava ser na área, aí pediam mestrado, tudo pontuava, mestrado, doutorado, publicação. Então, assim, tu imagina um cara da odonto fazendo isso, né? E até pouco tempo a gente não tinha essa abertura de mestrados e doutorados aqui, né? Então, assim, eles não fechavam. Era um cara da odontologia que tinha mestrado e doutorado em odonto, e ele pontuava do mesmo jeito que você, que estávamos tentando aquele concurso na época.
né? Então, assim, a gente tem que focar e montar o caminho de acordo com o que a gente pretende, né? Pretendemos ir para a área contábil, então a gente vai montar, e até porque você abre o leque de opções, você pode ser professor e você pode ser contador, você pode ser funcionário público do TCE e você pode ser contador. Então, assim, você vai abrindo um leque de opções para você, né? Você vai diversificando a sua carteira profissional. Ok. Agora, uma pergunta da Mariana Fonseca. Depois de alcançar o cargo de professor universitário, há mais liberdade de atuação dentro dos pilares da universidade? Por exemplo, se dedicar mais à extensão ou à pesquisa? Ou tem que desenvolver as 3 áreas, ensino, pesquisa e extensão? É uma pergunta bem pertinente também. Eu acho que a gente pode tentar dividir essa resposta em alguns aspectos. Desde o começo da nossa discussão de hoje, eu sempre enfatizei que a nossa função primordial, efetivamente, é o ensino. Então, acho que das áreas e dos eixos que a gente nunca pode fugir é justamente o ensino. Então, eu vejo que sim, é obrigado ao ensino. Então, todos os professores no ensino superior precisam ensinar. Esse é o primeiro ponto, tá? E é recomendado, vejam só, recomendado que a gente desenvolva atividades nos 3 eixos, né? Extensão, tá? Bem como a pesquisa. Especificamente para os professores que são da educação exclusiva, né, que é o meu caso, eu não vejo nem que é recomendado. Efetivamente, eu vejo como obrigatório, sim, que a nossa vida agora passou a ser a universidade. Então, não faz muito sentido ficar só no eixo ensino. Eu acho que a gente precisa se desenvolver fortemente as 3 vertentes, tá? Pesquisa, de modo que a gente pode fazer isso através de projetos institucionais ou projetos individuais com os alunos, que eu faço bastante isso, bem como a gente pode desenvolver projetos de extensão. E o interessante também é que eu vejo que todos os aspectos são interligados. Então, ok, eu desenvolvo um projeto de extensão, mas um dos produtos do meu projeto de extensão, sem dúvida nenhuma, é a pesquisa, né? Porque existe sempre essa ligação desses vários aspectos. Então, nesse momento, eu me sinto muito motivado para isso, incentivado para desenvolver, tá? Essas 3 vertentes. Na minha época de ensino em universidades, faculdades privadas, eu já tive uma sorte de trabalhar em um centro universitário que já atuava, sim, com esses 3 eixos. Então, eu consegui desenvolver e praticar essas 3 áreas de um modo geral, mas agora sim, eu vejo que é o meu melhor momento, devido ao tempo e vários fatores, para me dedicar 100% a essas 3 vertentes, ok? O nosso foco é o ensino, é a docência. A questão do projeto de extensão e pesquisa, gente, na realidade de instituições particulares, algumas abrem edital, né, para que a gente mande esse projeto de pesquisa. Eu participei de há uns 2 anos atrás, mas, assim, eu já até tinha desenvolvido um projeto para uma dessas instituições, mas aí começou a pandemia e aí eu acabei deixando o projeto em stand-by, porque o projeto dá um trabalhinho, né, no primeiro momento. Aliás, durante o projeto todo, né, o projeto de extensão. E aí, pessoal, depende, porque a gente não consegue caminhar com o projeto só, né? Nós precisamos do apoio dos alunos. E aí tem que ver o interesse, né? Muitas vezes o público de faculdade particular, de privada, eles trabalham full time, né? Eles trabalham de 8 às 6. Então, assim, que momento, que horário eles teriam essa disponibilidade para conversar, para pensar em um projeto, para fazer, se o projeto for de uma consultoria para a população próxima, como isso seria
como isso seria viabilizado, tendo em vista que ele trabalha de 8 às 6. Então, isso é um pouco mais difícil comparado à universidade pública, né? Que, assim, nós temos uma gama de alunos no turno da manhã, que a gente consegue, né? E tem mais interesse, né, nessa questão de pesquisa. Mas é isso, existe um desafio por conta de quem vai quanto alunos, né, discentes, quem quer nos apoiar nesse processo, né, quem tem disponibilidade para caminhar no processo. Pedro Farache, ele perguntou como a área acadêmica se comunica e se integra com os outros viés da contabilidade, empresas, escritórios e órgãos e entes públicos. Olha, ao meu ver, essa integração é completa ou é recomendado que seja completa. Então, é bem curioso que quando eu começo a fazer orientações para alunos que estão, né, digamos assim, no início, efetivamente, da graduação, eu sempre faço uma espécie de entrevista para tentar identificar aonde esse aluno trabalha, quais são as experiências profissionais que ele possui, e eu sempre quase um critério fundamental que eu faço nesse início, é justamente tentar realizar pesquisas sobre o campo de atuação que esse aluno trabalha. Porque eu vejo que o nosso papel enquanto acadêmicos, né, de modo geral, é justamente tentar passar informações, passar a ciência, tentar prestar soluções para aspectos que ocorrem, sim, na prática. Muitas vezes, quem está na prática não tem tanto tempo de pensar, de refletir, porque eles são sobrecarregados de muitas demandas governamentais, um conjunto de obrigações acessórias muito forte. Então, assim, às vezes o papel do acadêmico é justamente isso, tá? Tentar mostrar, apresentar soluções, apresentar teorias que foram criadas, atualizações de normas que foram criadas. Então, eu vejo que não faz sentido essa desconexão, tá? Eu acho sim que a gente precisa prestar informações para a sociedade, então, para os diversos usuários da contabilidade. E a academia, ao meu ver, tem essa ligação e tem essa importância. Na medida em que existe esse distanciamento, aí eu já vejo que o conteúdo de nossos trabalhos, sim, pode perder uma certa relevância, porque, veja, essa relevância que eu falo, utilidade, eu não falo na publicação, em um grande periódico, não, eu falo realmente nas pessoas que irão se utilizar daquele conteúdo que a gente desenvolve. Então, quem, digamos assim, qual seria o público que efetivamente irão ler aqueles artigos que a gente produz, irão utilizar na prática. Eu vejo sim que a pesquisa cresce bastante quando a gente consegue atender um pouquinho, né, essas duas perspectivas. Então, acho fundamental sim essa conexão, tá? Eu particularmente vou ser até mais enfática, tá tudo interligado, né? Principalmente o ensino, pesquisa e a parte de escritório está tudo interligado, de fato. Porque se não tiver, gente, é o ensino que está formando esses profissionais que estão no mercado. Então, como dizer que a gente não está interligado? Está totalmente interligado, né? O profissional que está lá, querendo ou não, ele pode até não pesquisar, mas o conhecimento dele foi construído por professores que pesquisaram, né? Que em um momento apresentou um exemplo que ele leva até hoje, porque o professor tinha a consciência de que aquilo serviu em uma determinada situação, né? Eu tenho certeza que o professor Alan tem pesquisas na área tributária, e aí vai ter situações em que ele vai dizer, olha, o senso comum pensa assim, mas já vi situações em que assim seria melhor, né? Então, assim,
está interligado. Ele pode, é como o Alan disse, ele pode não pesquisar porque a rotina dele não permite. Mas a base dele foi de professores que tiveram pesquisas, vivências, que para permitir, para contribuir com o que ele está passando, com o que ele está vivenciando ali naquele momento. Então, eu acho que o ensino ele está interligado com todos esses itens. Bem, agora passando para a última pergunta, é a pergunta do Felipe Mateus. Ele falou assim, queria saber se é recomendável ingressar logo após a graduação no mestrado, ou seria melhor, por exemplo, deixar um tempo entre a graduação e o mestrado. Acredito que muitos que estão aqui sentem obrigados a entrar logo no mercado, mas com o mestrado acadêmico não seria possível equilibrar os dois, certo? Então, minha dúvida é mais sobre qual seria o momento certo de ingressar no mestrado. Então, vamos lá. Outra pergunta bem interessante, tá, sobre esse momento certo. O primeiro viés, que eu tenho certeza que todo mundo tem, às vezes é aquele sentimento de impostor, né? Às vezes, muitas pessoas, às vezes, têm o pensamento que, digamos, não são capacitadas para determinada posição acadêmica, para um mestrado ou para um doutorado. As pessoas muitas vezes acreditam que precisam de muita experiência, muita maturidade. Eu vejo que o ponto fundamental são as oportunidades mesmo. Então, eu acho, sim, que se você tem a oportunidade para seguir na sequência, ok, perfeito, esse é o caminho que você deve atuar. Bem como também não vejo, de modo negativo, que efetivamente após a graduação você vivencie um tempo no mercado e após isso volte para a academia. Então eu vejo que são as oportunidades que a vida, digamos assim, a vida vai lhe apresentando, tá? Em relação ao meu caso, eu sempre compartilhei as duas coisas. Então, não concordo tanto com esse relato, assim, eu não posso estagiar no escritório de contabilidade e não posso seguir na área acadêmica. Então, no caso, foi totalmente contrário. Então, sempre conciliei escritórios de contabilidade na área privada, bem como escritórios com estágios, né, melhor dizendo, na área pública, consegui atuar. E durante o meu mestrado, foi bem curioso que eu fiz trabalhando. Eu não era bolsista no mestrado que eu fiz. Então, eu já lecionava. Então, como eu mencionei no início, eu já era professor de cursos profissionalizantes e consegui conciliar com o mestrado. Então, eu vejo que são as oportunidades. Eu vejo que são as características dos programas que vocês devem participar em relação àquela demanda de tempo, se as aulas são semanais, se as aulas são quinzenais. Então, isso vai depender de cada característica de programas que vocês devem escolher para atuar. Trazendo um pouquinho da experiência do meu programa de mestrado na UFPB, né, porque eu fui da primeira turma, do nosso mestrado acadêmico. Antigamente, o nosso mestrado era um programa multi-institucional, ligado com a UNB, a UFRN e com a UFPB. Atualmente, nós estamos com o mestrado próprio. Então, para vocês terem ideia lá, as aulas de mestrado existiam aulas 2 vezes por semana. Então, eram aulas 2 vezes por semana e, com certeza, a gente tinha a possibilidade de conciliar com outras atividades. Eu sei que não é fácil, mas é possível. Bem como eu aproveito a oportunidade para apresentar para vocês que no Nordeste nós temos várias excelentes oportunidades de programas de mestrados e com características distintas que vocês devem procurar para tentarem se adaptar para cada situação. Então, nós temos programas em Pernambuco, então nós temos a UFPE, tá, que é um mestrado até mais antigo do que o meu programa. Nós temos a Rural de Pernambuco, que é um programa voltado para a controladoria. Nós temos a UFRN, que é um programa totalmente associado com a UFPB, no mesmo estilo. Nós temos da Bahia também programas de mestrado, programas de doutorado, bem como, né, eu queria deixar de modo um destaque especial para a própria UFC, né, que nós temos um programa, a Thalita pode apresentar melhor, pode até explicar a rotina enquanto mestre, enquanto doutoranda, né, sobre essa demanda de tempo, tá? Mas cada programa tem as suas características, tá? E, às vezes, existem mestrados que não são só acadêmicos, tá? Nós temos mestrados profissionais.
Então, é importante frisar isso também, que às vezes eu sou do mercado, eu atuo, e o meu foco é no mercado, então talvez não seja interessante fazer um mestrado acadêmico. Então, de repente, eu escolho um mestrado profissional, visando tentar conciliar. Mas eu acho que o ponto fundamental nunca parar de buscar o conhecimento, nunca parar de buscar esse aperfeiçoamento profissional, porque eu acho que também é um clichê, mas o mercado exige demais da gente isso aí. Então, não tem como fugir. Então, quanto maior o nosso nível acadêmico, maiores serão as nossas oportunidades profissionais. Ok? Essa pergunta eu prefiro responder com depende, tá? Depende de você. Você disse agora que sente a pressão de ir para o mercado, certo? A pressão, ela é muito nossa, do meio em que a gente vive. Então, se você se sente pressionada a ir para o mercado, será que você não quer ir para o mercado? Você tem a vontade de, sim, da área acadêmica, mas você quer ir para o mercado, quer ver qual é do mercado, né? Então, assim, não existe... Por que eu digo depende? Porque não existe uma receita para bolo, uma regra, né? Eu tive colegas, na época de mestrado, que eu fiz aí no PPAC, que eram mercado, tá? E tinha aqueles que saíram, como eu, que saí direto da graduação e fui para lá. Obviamente que eu tive um processo diferente dos colegas, né? Assim, eu sempre estagiei, fui bolsista, né? E então, assim, tinha momentos em que o meu turno era os 3 na graduação, né? Então, assim, tem um momento, como eu disse, vai muito do que você pretende, do que você quer, né? O correto ou errado não existe nesse momento, existe a sua necessidade naquele momento. Eu não posso dizer, vá direto para o mestrado acadêmico, porque vai que tu não tem bolsa, vai que tu precisa ver a questão financeira. Então, assim, depende da sua situação, certo? Então, com relação eu acho interessante, assim como a Alan, eu fui mercado e graduação. Em alguns momentos trabalhei com contabilidade pública, em outros trabalhei na parte mais administrativa, em outro momento eu fiz cálculos previdenciários. Então, assim, conheci muita coisa, né, dentro do curso de contábeis. Mas o PPAC como né? O mestrado, são 2 anos, tá? E ele é acadêmico. A UFC tem um mestrado profissional. Na época em que eu entrei, esse mestrado ele era aberto ao público externo. Eu acho que depois modificou, então está restrito a funcionários públicos. Eu não sei como está agora, mas o mestrado acadêmico ele é dedicação exclusiva, tá certo? Principalmente para quem tem bolsa. Bom, o doutorado, eu já tive a opção de trabalhar, né? Me foi ofertado bolsa, já estava escasso, mas pela colocação, né? Na época, eu tive direito à bolsa. E aí, mas não aceitei, porque eu já estava no mercado, eu já estava dando aula, eu já estava... Então, assim, eu decidi que seria assim. Confesso a você que é árduo estudar e trabalhar, né? Acho que se você estiver estudando e trabalhando, é muito pesado, né? E se você for perfeccionista, aí é que isso fica mais pesado ainda, né? Então, depende, sabe? Não, eu tive colegas, a própria professora Ariane, que está aí, foi minha colega de mestrado. A Ariane já tinha uma história de mercado e fez o mestrado com a gente. O Glauber, ele era 100% acadêmico, então ele já saiu direto para para a questão do mestrado e emendou com o doutorado e assim. Então, você tem aí situações específicas de pessoas que se deram muito bem
em todas as ferramentas. Muito bem, assim, a gente está olhando na ótica hoje, mas, assim, tiveram percalços, né? Tiveram, em vários momentos, você vai dizer, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não deveria estar fazendo isso, aquilo, outro? Então, se você for para o mercado, saiba que é possível voltar. Mas aí você vai voltar fazendo pesquisa, né? Para ir montando o seu currículo, porque tem a seleção e tem o perfil de currículo de cada um. Mas não existe receita. Muito bem, quero agradecer pelas respostas esclarecedoras aos participantes desse nosso grandioso momento e vou aproveitar para devolver a palavra ao Pedro Farache para que ele possa fazer as considerações finais. Então, pessoal, queria agradecer mais uma vez aos nossos palestrantes, professor Alan, professora Thalita. Realmente, já podemos dizer que foi um sucesso para todo mundo, né? Porque tivemos um fórum alto, tivemos uma boa discussão, foi bem movimentado mesmo, não ficou em nenhum momento algo parado, aquela coisa, né, difícil, assim, arrastado. Foi realmente muito dinâmico e deu para tirar bastante as dúvidas de todo mundo, com certeza. Queria agradecer demais mesmo vocês, né, que acabam se tornando exemplos para a gente, né, a gente acaba se espelhando em vocês. Se vocês quiserem fazer alguma consideração final agora é o momento, podemos começar com o professor Rolando, depois a Thalita, ou depende de vocês, aí a ordem. Queria só informar para o pessoal que o formulário já está no chat, certo? O formulário está no chat. É importante vocês responderem esse formulário, porque vocês têm que ficar atentos, ligados, que vai rolar um sorteio para quem participou da nossa reunião. Vai ter um sorteio. E esse sorteio vai ser a partir dos nomes que a gente coletou pelo formulário. Então, preencham os formulários e fiquem atentos ao nosso Instagram, porque o sorteio vai ser no nosso Instagram. E como é que vai acontecer? Ao final de cada palestra, agora vai ser de manhã, da de tarde e a noturna, vai ter um sorteio após cada palestra, certo? Então, gostaria de ressaltar as próximas palestras, né, que vai ser do período de 2 às 4 horas da tarde, um viés empresa júnior, vai ser representado pelo pessoal da Federação de Empresas Juniores do Estado do Ceará, com as palestrantes Gisele e Marcela, e à noite vai ser a contabilidade sem ser acadêmica, sem ser para esse viés de empresa júnior, as oportunidades do público versus o privado, né? As carreiras públicas e privadas da contabilidade, com as palestrantes Vildna, Adailson e Felipe, que vai acontecer de 6 às 8 horas da noite. Então, vamos para as considerações finais dos professores. Thalita, se quiser começar, pode ficar à vontade, tá? Bom, eu quero agradecer ao PET pelo convite, tá? Parabenizar novamente a todos nós pela nosso Dia do Contador, né? Então, assim, foi um evento de garra desses meninos do PET. Foi, assim, bem interessante o processo de montagem desse dia, né? Bem desafiador, e parabenizar, dizer que a nossa profissão, ela está se valorizando, e a gente, como profissional contábil, precisa se valorizar, precisa mostrar que a gente tem a acrescentar para os empresários, mostrar controles de gerenciais, e cobrar por isso, né, se for o caso. Colocar dentro não vou só gerar guia de pagamento, não. Eu vou gerar guia e vou te passar um controle de estoque, vou te passar um controle de fornecedor e cobrar por isso. Por que não? Você estudou para isso, né? Então, e que a gente tenha aí, compre mesmo a briga pela nossa profissão. É isso. Então, corroborando também, eu gostaria de agradecer novamente à organização, ao PET,
Agradecer a parceria, né, com a Thalita. Esse momento foi muito rico, de grande aprendizado, né, para mim também. Agradecer aos participantes, aos alunos, enfim, foi bem legal, tá? Que vocês se mantiveram atuantes, tá? Durante toda a nossa palestra. Muito obrigado mesmo, tá? E, enfim, a todo mundo que participou. E aproveito para, né, relembrar algumas palavras que eu mencionei desde o início das discussões de hoje, que justamente é uma palavrinha, né, que eu quero destacar, que é a paixão, né? Eu incentivo, sim, a área acadêmica, sou idealizador, sim, da área acadêmica. Eu sei que nós temos muitas dificuldades para a área, muitas dificuldades de ausência de políticas públicas que incentivem a docência, isso de um modo geral, não só na área de contábeis, mas em qualquer área, infelizmente, no país. Contudo, gente, acreditem, vocês podem contribuir, sim, com a nossa profissão nessa vertente acadêmica, através de vários aspectos, né, como a gente mencionou, do ensino, da pesquisa e etc. Mas, enfim, acreditem, tá, que é possível e nós temos espaço para todo mundo, tá? Então, um abração para vocês e parabéns novamente aos contadores e aos futuros, né, contadores. Mais uma vez, muito obrigado. Foram palavras engrandecedoras de vocês. E vale ressaltar, pessoal, antes da gente finalizar aqui, eu queria ressaltar duas coisas. O nosso dia ele tem que ser celebrado mesmo. A gente tem que estar sempre unido. É muito legal ver que a gente teve um fórum de 100 pessoas, não pelo número, mas pela representatividade da gente estar falando da vida acadêmica, 100 pessoas que são da área de contabilidade e tendo essa participação de vocês, foi muito legal. Queria agradecer aos palestrantes, mais uma vez, ao pessoal do PET e a todo mundo que participou assistindo, porque, de fato, é muito importante, porque só acontece se todo mundo estiver junto, se todo mundo participar. E a outra coisa que eu queria lembrar, o programa de ensino tutorial, o PET Contábeis, está com as portas abertas para todos vocês. Se se interessam por essa área acadêmica de pesquisa, né, fiquem atentos ao nosso Instagram, nós oferecemos alguns mini-cursos, temporadas de mini-cursos durante o semestre, a gente oferece oficinas, em todas essas datas comemorativas da contabilidade, a gente está se integrando, a gente está oferecendo algum evento, como foi o de hoje, e como serão também as próximas palestras. E, independente da sua universidade, se você se interessa por pesquisa, você pode aparecer lá no PET, pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, que nós oferecemos esse direcionamento através das nossas tutoras, né? A tutora Jaqueline Lucas, o nosso co-tutor, que é o professor Vicente Lima Crisóstomo, que são pessoas aí que são muito reconhecidas no Brasil inteiro na pesquisa, e também pode ter certeza que, além disso, todos os alunos do PPAC, como todos os professores do Departamento de Contabilidade, também estarão abertos para sanar as suas dúvidas e gerar alguma contribuição para a sua pesquisa, né? E, então, é isso, pessoal. Queria agradecer a todos mais uma vez. Fiquem ligados ao sorteio e espero vocês na próxima palestra de 2 às 4. Um abraço e tchau, pessoal. Só lembrando, os certificados serão entregues no e-mail de vocês em algumas semanas, ok? Tchau!